Ser o professor Jean Valdenari. E aí, galera, vamos todos para o direito penal militar. Aí você pode perguntar, professor, por que direito penal militar na polícia militar? Olha só, direito penal militar na polícia militar. Nós militares, eu também sou militar, nós respondemos por crimes militares. Nós podemos responder por crimes militares. Além da gente responder pelas transgressões disciplinares, a gente tem, né, que está lá no estatuto, no regulamento disciplinar, no código de ética, são as transgressões. A gente tem os crimes militares. Só que eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Nem tudo que é transgressão disciplinar será crime militar. Agora, cuidado. Todo crime militar será transgressão disciplinar. Beleza? Então, como nós somos militares, né, futuramente vocês serão militares, vocês podem correr em crimes militares. Certo? Só que vocês têm que entender que eu tenho dois tipos de crimes militares. Né? Eu preciso passar isso para vocês. Veja, eu tenho dois tipos de crimes militares. Eu tenho os crimes militares próprios e os crimes militares impróprios, certo? Impróprios. Olha só, crimes militares próprios, crimes militares impróprios. Professor, o que é que seria um crime militar próprio? Veja, crime militar próprio é aquele que só tem previsão no Código Penal Militar. É aquele que você só encontra no regime jurídico brasileiro no Código Penal Militar. Então, ali eu tenho um crime militar próprio. Outra coisa também é que o crime militar próprio, ele só pode ser praticado por militar. Ele só pode ser praticado por militar. Entenderam? Olha só. Crime de dormir em serviço. Você já viu esse crime em outro lugar? Não. Você só encontra no Código Penal Militar. Crime de deserção é quando o militar abandona o serviço por mais de 8 dias. Só existe essa previsão no Código Penal Militar. E só militar que pode praticar. Já os crimes militares impróprios, né? Crimes militares impróprios são aqueles crimes que eles podem ser praticados tanto por militares quanto por civis. Vocês, por exemplo, agora nesse momento, vocês podem praticar crimes militares. E outra coisa, os crimes militares impróprios são aqueles que têm previsão no Código Penal Militar, mas também tem previsão no Código Penal Comum. Quando eu falar por Código Penal Comum, é o Código Penal Brasileiro. Vou dar um exemplo, crime de homicídio. Crime de homicídio no Código Penal Comum, ele tem previsão no artigo 121. Já no Código Penal Militar, ele tem previsão no artigo 205. Vejam, crime de homicídio, ele é um crime militar impróprio, porque ele tem previsão nas duas leis. E tem outros crimes, como prevaricação, condescendência criminosa, como peculato, furto, roubo, extorsão mediante sequestro. Esses crimes todos, né, eles são crimes militares impróprios. Aí você chega para mim e diz assim, professor, só crimes que estão no Código Penal e no Código Penal Comum e no Código Penal Militar que eu posso considerar crime militar impróprio? Não. Veja, tem uma lei chamada também de Lei de Abuso de Autoridade. Se você é militar e comete um crime previsto na Lei de Abuso de Autoridade, você comete também um crime militar impróprio. Beleza? Só é você. É porque exatamente essa era a ideia. Lá no artigo 9º fala o que são crimes militares cometidos por militares. Beleza? Mas vamos trabalhar. Vamos iniciar exatamente fazendo esse adendo, essa diferença entre crimes militares próprios e crimes militares impróprios. Vamos lá. Olha aí. Crimes militares próprios, olha aí, consideram delitos militares próprios ou autenticamente militares os que possuem previsão única e tão somente no Código Penal Militar, sem correspondência em qualquer outra lei, tá vendo? Sem correspondência em qualquer outra lei, particularmente no Código Penal, destinado à sociedade civil. Além disso, somente, olha aí, somente podem ser cometidos por militares, jamais por civis. Já os crimes militares impróprios, né? Denomina-se crimes militares impróprios os que possuem, olha aqui, ó, dupla previsão. Vale dizer, tanto no Código Penal Militar quanto no Código Penal Comum, olha aí, ou em legislação similar. É o que a gente chama de leis extravagantes.
Leis extravagantes. Beleza? Então, ou sem divergência de definição. Ou também o delito previsto somente na legislação militar, que pode ter o civil como sujeito ativo. Olha só. Tem um crime previsto só no Código Penal Militar. E só quem pode praticar é o civil. É um chamado de crime de insubmissão. Insubmissão. Insubordinação é outro crime. É insubmissão. Professor, o que seria esse crime? A insubmissão é aquele crime quando você, civil, se apresenta no exército, né? Aquele período militar obrigatório, você é homem, né? Se apresenta no exército, aí o pessoal vai carimbar o seu documento, vai dizer assim, olha, tal dia é para você se comparecer para a incorporação. Quem se viu o exército sabe disso. Quem se viu as Forças Armadas tem uma data específica para incorporação. Veja, nesse dia, se você não comparecer, você pratica crime militar. Só que vai ser um crime militar impróprio, porque você ainda é o quê? Civil. Sacou? Por isso que ele é impróprio. É um crime que tem previsão única lá no Código Penal Militar, mas é o crime que só o civil pode praticar. Professor, e ele pode ser julgado? Sim, ele vai ser julgado. Só que tem um detalhe. Nessa situação, esse civil ele vai ser incorporado. Porque lembre-se que ele não incorporou. Ele vai ser incorporado às fileiras das Forças Armadas e depois que ele for incorporado é que ele vai ser julgado. Ele só pode ser julgado depois que incorporado. Porque, lembre-se, Código Penal Militar. Ele tem que ser militar para responder por ele. Veja, a data do fato é quando ele é civil, mas durante o processo ele tem que ser militar. Beleza? Eu estava vendo essa semana um caso de um militar e ele foi considerado desertor pelo Exército. Aí ele estava preso. Aí eu conversei com ele e tal, como foi. Ele disse, não, porque tinha que ajudar a família e tal. É uma das excludentes que o pessoal alega muito a deserção do meio militar e dizer que precisa ajudar a família, né? Principalmente quando é aquele pessoal que é recruta, né? Que é o que a gente chama de efetivo variado, que é aquele pessoal do período militar obrigatório. Então eles alegam muito que, como paga pouco e tudo mais, ele precisava ajudar a família, precisava trabalhar e terminava desertando, né? Eu estava vendo que ele estava preso lá e eu conversei com ele, foi preso, foi excluído, né? Ele foi excluído e tudo mais. Mas quando a gente for falar do crime de deserção, eu aprofundo um pouco mais sobre isso, beleza? Então vamos aqui dar início, né? Vamos aí, eu já fiz essa distinção, agora vamos dar início. Então vamos lá. Eu tenho aí dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar. Veja, aqui, pessoal, bem jurídico, todo crime, ele protege um bem jurídico. Certo? Todo crime, ele protege um bem jurídico. Nessa situação aqui, esses crimes, ele protege dois bens jurídicos. A disciplina militar, e a autoridade militar. Autoridade militar. Veja, de acordo com o artigo 42 da nossa Constituição, as bases do militarismo são a hierarquia e a disciplina. O que é a hierarquia? É o escalonamento de cargos dentro do âmbito militar. Professor, o que seria a disciplina? É o cumprimento das ordens dos superiores. Então, se você comete um crime contra uma autoridade ou comete um crime contra a disciplina militar, você está ferindo a hierarquia e a disciplina, que são os pilares do militarismo. Perfeito? Vamos lá. O primeiro deles é o crime de motim, né? É o crime de motim. Ele tem o seguinte, ó, reunirem-se militares ou assemelhados. Veja, essas pessoas aqui, ó, chamadas de assemelhados, elas não existem mais. Não existem mais. Não existem mais. Professor, me explica o que seria esse assemelhado. É a primeira vez que estou estudando direito penal militar, então eu preciso saber o que são esses assemelhados. Veja, os assemelhados eram civis que prestavam concurso, ou eram chamados para trabalhar no âmbito militar. Era. Professor, e hoje não tem mais não? Tem. Hoje ainda tem. Só que esses civis, no passado, eles respondiam pelo Código Penal Militar. Era. O cara que fosse o civil, por exemplo, fizesse o concurso para a escola militar.
Ele era civil, mas fez o concurso para a escola militar. Ele permaneceria como civil, mas o nome dele dentro da instituição era chamado de assemelhado, porque ele se assemelhava ao militar, ele respondia por crimes militares. Hoje não. Esses civis, eles são servidores federais. Caso um civil desse que trabalha no âmbito militar cometer um crime, cometer uma infração disciplinar, ele não vai responder pelo Código Penal Militar, mas não. Ele vai responder pelo a Lei 8.112, vai responder pelo Código Penal Comum, né? Porque a Lei 8.112 é o Estatuto dos Servidores Civis Federais. Perfeito? Então, essa figura do assemelhado, ela não existe mais. Mas a gente vai ver que uma porrada de crime traz a expressão assemelhado, porque o código ele é de 69, né? Então, é bem antigão, 64. Olha lá. Olha aí. Reunir-se militares ou assemelhados, olha só, agindo contra a ordem recebida de superior, ou seja, eu não cumpri a ordem de um superior ou negando a cumpri-la, né? Aqui eu teria o quê? Fazer o contrário ou me omitir. Ou eu faço, porque quando ele diz agindo contra, é fazendo o contrário, ou negando, ou seja, me omitindo. Recusando obediência a superior quando esteja agindo sem ordem ou praticando violência. Aqui seria o seguinte, imagina só um militar praticando violência contra um civil, por exemplo, numa guarnição, né, durante ali o serviço, e o sargento vê que o soldado está se excedendo na autoridade dele, cometendo abuso de autoridade, cometendo abuso de poder. O sargento faz soldados, veja, soldados. Daqui a pouco eu explico porque eu falei soldados. Soldados, aí tem 2 soldados lá, metendo um cacete no civil. E o sargento chegou, ei, soldados, porra, para de fazer isso e tal. E eles não me obedecem, eles cometem crimes de motim. Aí você diz, professor, por que tem que ser soldados? Porque entenda, pessoal, o crime de motim, ele tem que ser praticado por mais de uma pessoa. Só existe motim se ele for praticado por mais de uma pessoa. Professor, e tem quantidade de pessoas? Não, não existe quantidade de pessoas, tem que ser mais de uma. No Código Penal anterior, né, o Código Penal anterior, se não me engano, foi da década de 40, tinha o seguinte, tinha que ser no mínimo 4 pessoas. Hoje não existe mais. O motim é só mais de uma. Olha lá. Assentindo recusa conjunta de obediência, ou seja, eu me juntar com outro e dizer assim, ei, cara, vamos cumprir a ordem do superior, ou resistência ou violência. Lembrando que resistência ou violência, ou seja, porque existe aqui a prática da violência comum contra o superior. O sargento manda eu parar e eu volto e começo a bater nele também. Olha aí. Ocupando o quartel, também é considerado motim, foi o que aconteceu em Fortaleza. Ocupando o quartel, Fortaleza, Arsenal, fábrica, estabelecimento militar ou dependência de qualquer deles, hangar, aeródromo ou aeronave, navio, viatura militar, utilizando de qualquer deles locais ou meios de transporte para uma ação militar ou prática de violência, em desobediência à ordem superior em detrimento da ordem e da disciplina militar. É o que normalmente acontece quando começam as greves dos militares. Veja, greve de militar pode considerar motim, greve de militar, porque veja, a nossa Constituição proíbe a greve dos militares, né? E se eles praticarem greve, eles estão praticando necessariamente o crime de motim. Agora, cuidado, se esses militares eles estiverem armados, o crime não é mais de motim, o crime é de revolta. Opa, professor, peraí. Quer dizer que o crime de motim é quando eles estão sem armas nenhuma, beleza. E se eles estiverem armados, professor? Vai ser de revolta. Pode ser qualquer tipo de arma? Pode sim. Arma própria ou arma imprópria. Não precisa ser necessariamente arma de fogo. Perfeito? Olha aí. A pena de reclusão de 4 a 8 anos, com aumento de 1/3, né? Aumento de 1/3 para os cabeças. Professor, quem são os cabeças? São os líderes. Cabeças são os líderes. Então, os líderes, eles pegam mais. Professor, e como é que eu identifico os cabeças? Veja, se tiver oficiais, são cabeças. Se no motim tiver oficial presente, são os cabeças. O mais antigo vai ser considerado cabeça. Se só tiver praça, o mais antigo vai ser praça. Por exemplo, se tiver terceiro sargento e o restante é só cabo e soldado, o cabeça vai ser o terceiro sargento. Beleza? Tranquilinho?
Veja, uma coisa que você tem que ter cuidado, que eu quero chamar a atenção para vocês, algumas bancas de concurso, elas cobram pena. Infelizmente, eu nunca concordei com isso, porque isso é quem decora pena é bandido, né? Então, eu nunca concordei com isso, mas tem bancas que cobram. E veja, aprenda uma coisa no mundo dos concursos. Não é a banca que vai ter que se adaptar a gente, é a gente que tem que se adaptar ao concurso, certo? Aqui a pena é de 4 a 8 anos. De 4 a 8 anos. Perceba que não tem multa. Vou dizer uma coisa para vocês. Se na sua prova você estiver respondendo e a banca perguntar a pena e tiver lá pena tal, de tal a tal e multa ou mais multa, já marca errado. Porque no Código Penal Militar não existe pena de multa, como tem no Código Penal Comum. Perfeito? Olha aí. Próximo crime, o de revolta, né? Aí, olha, o de revolta, ele fica no mesmo artigo, só que no parágrafo único. Ele fala, se no caso do motim, os agentes, veja que ele sempre fala no plural, ó. Os agentes estavam armados, né? Armados. Olha aí, a reclusão vai de 8 para 20 anos. Lembre que sem arma é de 4 a 8. Sem arma é de 4 a 8 e com arma de 8 a 20 anos. É bem pesado. Com aumento de 1/3, ou seja, é a mesma fração para os cabeças, ou seja, os líderes. Os líderes. Conspiração. Professor, o que é que seria a conspiração? Aí o cara já pensa naqueles filmes de suspense, aquele filme de o cara que é agente secreto. Não. Conspiração nada mais é do que eu me reunir com outros militares para praticar o crime de motim ou de revolta. Olha só como é bem simples, ó. Concertarem-se militares ou assemelhados para a prática de crimes previstos no artigo 149, ou seja, motim ou, no caso aqui, revolta, né? Porque lembre-se que a revolta, ela está no parágrafo único, certo? A revolta está no parágrafo único, certo? Professor, me diga uma coisa, qual é a pena? Reclusão de 3 a 5 anos. Veja, galera, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Cuidado, olha só, vou até escrever aqui, ó. Cuidado. A mera conversa, vou colocar até assim entre aspas, não, né? Mera conversa, uma insatisfação, a mera conversa, uma insatisfação, né, com serviço, certo? Com serviço, não é considerado conspiração. Eu me reúno com outros militares e digo, rapaz, a escala de serviço está pesada demais. Mas o que é que vocês acham? Rapaz, realmente está pesado. Já é considerado conspiração? Não, pessoal, não é. Não é considerado conspiração. É apenas uma insatisfação da tropa, né? Agora, cuidado, essa mera insatisfação, né? Essa mera conversa pode iniciar a conspiração. E veja, entenda que no direito penal, tanto faz sendo no direito penal comum ou no direito penal militar, os atos preparatórios, eles não são puníveis como regra geral. Alguns crimes, eles são puníveis. Por exemplo, a conspiração é um ato preparatório. Olha só, a conspiração, ele é um ato preparatório para o crime de motim e de revolta. Não concorda comigo? Então, olha só, houve o que a gente chama de antecipação da tutela penal. Ou seja, o direito penal militar, ele voltou um pouco para tentar punir atos preparatórios. Por quê? Concertarem-se é reunir-se militares. Então, nessa situação, já houve uma antecipação da tutela penal para punir esses militares que estão pensando em fazer um motim ou uma revolta. Beleza? Olha só. A grande sacada aqui, ó, tem uma situação que o cara é isento de pena. É isento de pena, ou seja, que não vai cumprir pena, aquele que antes da execução do crime, certo? E quando era possível evitá-lo, que crime é esse? Seria o de motim, o de revolta, o de motim, o de revolta. E quando era ainda possível evitar-lhe as consequências, denuncia o ajuste que participou. Ou seja, aqui é o X9.
O X9 fica isento, certo? O X9 fica isento. Vamos aqui. Todo no meio militar sempre tem um bisonho, né? No meio militar é impressionante isso. Sempre no meio militar tem um bisonho. Às vezes, sabe que era eu o bisonho? Porque na dor, não, sério, não. Sempre fui muito desenrolado. Olha só, no meio militar sempre tem um bisonho. Vamos imaginar que os caras estão se concertando para praticar um motim, né? Alguns militares estão ali reunidos em um determinado local, dentro do quartel, e eu vejo aquele movimento, vejo aquela reunião, curioso, vou lá e vou olhar. Chego lá e... O que é isso aí? Eu pergunto, né, para alguém que está ali. Olha, o que é isso aí? Não, pô, a gente está se reunindo aqui para praticar motim, pô. Oxi, é, bicho. Eita, então eu vou sair daqui e vou embora. Olha só, a partir do momento que eu descobri o que era que se tratava, eu, ó, capei o gato. Eu já capei o gato. Pergunta a vocês, eu respondo pelo crime de conspiração? E aí? Vou esperar 3 segundos. Não respondo, pessoal. Porque, olha, a partir do momento que eu descobri o que se tratava, ó, já capei o gato. Agora, se na hora que o cara tivesse me falado o que se tratava e eu tivesse, eita, eu vou ficar aqui, vem, e ficasse lá, acabou. Eu respondia pelo crime de conspiração. Outra coisa que eu preciso anotar aqui, não cabe tentativa para esse crime, viu? Não cabe tentativa. Não cabe tentativa. Não cabe tentativa, não tem como. Porque eu não tenho como fracionar esse crime. A partir do momento que eu estou me reunindo ali com a galera, eu já pratiquei o crime. Não tem como fracionar. Perfeito? Olha aí, cumulação de penas. Cumulação de penas. As penas do artigo 149 e do 150, né? 149 é um motim. E no parágrafo único a revolta. E do 150 da conspiração. São aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Se durante o motim, durante a revolta, durante a conspiração, tiver violência praticada, eu respondo por esses crimes mais a violência. Certo? Mais a violência. Ah, pessoal, que tipo de violência? A violência moral, a violência física, machuquei alguém, pode ser uma lesão corporal, pode ser a morte. Eu pratiquei a morte de uma pessoa, cometi a morte de uma pessoa. Beleza? Olha aí, aliciação para motim e revolta. Aqui, pessoal, é tentar convencer. Aliciar nada mais é do que convencer. É tentar convencer outros militares a praticar motim e revolta, sacou? Aqui é convencer terceiros, né? Para tentar ir contra a ordem castrense, né? A ordem militar. Aqui, pessoal, outra coisa muito interessante que é crime formal. Pessoal, o que é que seria isso aí, crime formal? Veja, nessa situação, só o fato de eu convidar, eu chego para você e falo, ó, bicho, chega aí. A gente tá pensando em cometer ali uma revolta. E aí, tá afim? Veja, o crime já aconteceu. O crime já se consumou. Acabou. Já existe o crime. Pessoal, eu não preciso concordar, não. Não preciso. Só por isso que é chamado de formal ou de resultado cortado. Porque só o fato de convidar você, eu já pratiquei o delito. Fez sentido para você? Estão comigo? Beleza? Então, o que é que diz a lei? Olha só. Bem tranquilo. Aliciar, militar ou assemelhado, eu vou riscar porque não existe mais, para a prática de qualquer dos crimes previstos no capítulo anterior. Quais são eles? Motim e revolta e conceito para motim e revolta. Olha a pena, bem pequena, né? De 2 a 4 anos. De boa. 2 a 4 anos, jogo rápido. No instante o cara tira. Sem bronca nenhuma. Olha aí. Da violência contra superior ou da violência contra militar em serviço. Veja, eu tenho os crimes também, que é os crimes contra o superior. Eu praticar um crime contra o superior ou praticar um crime contra até mesmo um subordinado. Só que esse subordinado, ele está em ato de serviço. Certo? Existem também esses crimes. Olha lá. Violência contra o superior. Olha só. Aqui, ó. Praticar violência contra o superior. Aí você diz, professor, que tipo de violência é essa aqui, ó? Olha só. Que tipo de violência seria essa? Qualquer ato
Qualquer ato de constrangimento. Qualquer ato de constrangimento. Qualquer ato de constrangimento que pode ser físico, constrangimento físico mediante uso de força. Mediante uso de força. Aí aqui, pessoal, é amplo, viu? Essa violência ela pode ser física também, mas também pode ser violência moral. Beleza? Pode ser violência moral. Ó, detenção de 3 meses a 2 anos. Bem pouquinho, sem bronca nenhuma. Sem bronca nenhuma. Olha só, eu pergunto a vocês. Para esse crime de violência contra o superior, tem que ser na frente de militares? E aí? Tem que ser na frente de militares? Ou se for na frente de um civil? Só tem civil. Eu, sargento da guarnição, você soldado motorista, pratico uma violência contra mim na frente de um civil. O crime vai estar configurado? Sim, pessoal, porque daqui a pouco eu mostro para vocês que tem um crime no Código Penal Militar, porque ele só existe se você praticar ele na frente de outros militares. Aqui, violência contra o superior pode ser na frente de qualquer pessoa, civil, militar, perfeito? Olha uma observação aqui que eu quero anotar para vocês, ó. É o que a gente chama aqui, eu tenho um crime, esse é um crime, esse é crime propriamente militar. Motim, revolta, esse crime de violência contra o superior, todos esses crimes são crimes propriamente militares. Por quê? Porque só podem ser praticados por militares e só tem previsão no Código Penal Militar. Beleza? Tem mais aí umas informações. Tem as formas qualificadas. Olha só. Formas qualificadas. Professor, o que é uma forma qualificada? É quando eu tenho uma nova pena. É quando eu tenho uma nova pena. Veja que a pena é de 3 meses a 2 anos. Agora vai surgir uma nova pena. Olha aí, ó. Se o superior é comandante da unidade e que pertence ao agente ou oficial general, a pena vai ser maior. Ó, pena de reclusão de 3 a 9 anos. Tá vendo? Apareceu aqui uma nova pena. Se a violência é praticada com arma, se a violência é praticada com arma, e aqui pode ser qualquer arma, pode ser arma própria ou arma imprópria, pedaço de pau e tudo mais, a pena é aumentada de 1/3. Veja, quando a pena ela é aumentada, pessoal, a gente chama de majorante. A gente chama de majorante. Quando a pena é qualificada, eu tenho um novo máximo e novo mínimo. Se ela tem um aumento em uma proporção, eu tenho uma majorante. Olha aí. Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se além da violência, ou seja, do crime de violência que a gente acabou de ver, também o crime de lesão corporal, que é um crime contra a pessoa. Se resulta em morte, olha só, a pena é de 12 a 30 anos. É a mesma pena do homicídio qualificado. Beleza? Aqui eu tenho uma qualificadora. Entenderam, pessoal, a diferença? Qualificadora. Entenderam a diferença entre majorante e qualificadora? Majorante é quando eu aumento em uma certa proporção, uma certa fração. Já a qualificadora eu tenho um novo mínimo de pena e um novo máximo de pena. Perfeito? Tranquilinho? Olha só, mas tem outro. A pena é aumentada de 6ª parte, ou seja, majorante, se o crime ocorre em serviço. Beleza? Só que eu também, além de praticar um crime contra superior, eu também posso praticar um crime contra militar em serviço. Contra militar em serviço, pode ser praticado até de um superior, um general praticar um crime contra um soldado raso, porque ele está de serviço. Militar, quando ele está em serviço, ele tem precedência hierárquica. Ele que manda, sacou? Ele que manda. Olha aí. Praticar violência contra oficial de dia, né, que é o oficial responsável pelo quartel, oficial de serviço, oficial de quarto, ou contra, ó, sentinela, vigia ou plantão. Sentinela é aquele cara que fica na guarita, né? Olha aí. Pena de reclusão de 3 a 8 anos. Formas qualificadas. Aí a mesma ideia, ó. Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de 1/3. Aqui houve uma falha, não sei se vocês perceberam, né? Porque aqui era para ser formas majoradas, porque houve uma majoração.
e não novo mínimo e novo máximo. Com a falha do legislador, né? Beleza? Veja, aqui eu tenho também uma ideia sobre a lesão corporal. Mesma sequência, ó, mesma sequência. Se da violência resulta em lesão corporal, aplica-se além da pena da violência a do crime contra a pessoa. Beleza? Tranquilinho, galera. De boa. E outra, galera, se você está gostando do nosso conteúdo, entra lá no nosso site, hugodiascursos.com.br. Nós temos cursos para concursos policiais e militares de todo o Brasil, tá certo? Clica lá, é só você olhar lá aqui na descrição do vídeo e adquira nossos cursos. Se você está gostando da qualidade do vídeo, você imagina a qualidade dos nossos cursos, tá certo? Valeu!